Então, Baltazar, quem é você? Olha, eu nasci em Barão de Vassouras. Sou filho de uma família de 10 irmãos. Meu pai trabalhava na Central do Brasil, socando linha na Central do Brasil, na chamada soca da Central do Brasil. Ele trabalhava das 7 às 5. Depois, ele saía para comprar galinhas para vender, para colocar na estação para vender na Baixada Fluminense. Então, eu vim de uma família de muita dificuldade. Meu pai pouco sabia ler e escrever. Ele entrou na escola aos 37 anos e morreu aos 54 anos de infarto. Minha mãe era dona de casa e fazia doce. Quando meu pai saía para trabalhar na soca, antes ele levava cocada, doce para entregar nas padarias para vender. Então foi um momento, uma vida difícil. Nunca passamos fome, porque Deus nunca permitiu que isso acontecesse. Mas passamos dificuldade. Às vezes as pessoas perguntam: ah, Baltazar, você é médico, professor, você deve ter nascido no berço de ouro. Não nasci, não. Nasci na dificuldade. Mas eu aprendi com meu pai que a gente tem que ter, primeiro, responsabilidade, trabalho, fé em Deus. Naquela época, os filhos dos amigos do meu pai sempre trabalhavam com 12, 13 anos, porque era para ajudar a família. Todo mundo era pobre, não é? E meu pai disse o seguinte aqui: na minha casa eu tenho 10 filhos, mas ninguém vai trabalhar. Eu vou trabalhar o que eu puder para vocês estudarem. Ele já tinha a visão de que era pela educação que a gente podia superar aquela situação difícil que vivíamos. E nós vivemos, todos lá em casa formaram. Claro, meu pai deu o ensino público até o 2º grau, é o que tinha, porque nós mudamos para a Barra do Piraí logo em seguida, não é? E a gente estudou na escola pública esse tempo todo. E meu pai morreu. E a gente foi, com aquela força do meu pai, com aquela energia do meu pai, a gente foi estudar. E eu vim para Volta Redonda, em 1972. Eu queria ser médico, mas eu não tinha condição. Entrei, fiz concurso no Banco do Brasil, passei no Banco do Brasil, mas logo em seguida eu vim para Barra Mansa e o sonho de ser médico voltou a crescer em mim. E eu falei assim: eu tenho que fazer medicina, é a minha vocação, é o que eu sentia por dentro, né? Mas eu gostava muito de matemática. E aí eu falei: bom, antes de eu passar na medicina, eu comecei a dar aula de matemática e eu comecei a fazer faculdade de matemática. E fiz as duas juntos. Eu fazia matemática de noite, na Sobreu, e fiz medicina na FOA de dia. E nos intervalos eu dava aula, inclusive na Febre, para poder pagar a minha faculdade. E assim eu fui, sendo professor de noite, estudando medicina de dia, me formei médico. Quando eu me formei médico, e tem um pouco dessa história, que as pessoas perguntam: por que você foi para a política, você não era médico e tal? Meu pai tinha horror de política, não gostava de política. Eu, quando me formei médico, eu fui atraído por algumas situações que pareciam com a minha infância, com a minha história de vida. Eu lembro que eu estava trabalhando, atendendo perícia médica, e um paciente falou comigo: Baltazar, você não queria ajudar meu bairro, não? E eu fiquei assim: mas por que eu vou ajudar o bairro dele? Aí aquela coisa da vida me bateu, né? Aonde que é? É no açude. Aí eu falei: ah, sim, lá não tem posto de saúde, as pessoas não têm médico. E aí eu falei: eu vou lá conhecer. E fui conhecer e vi a realidade, não tinha posto de saúde, não tinha nada, né? E eu resolvi ajudar aquela comunidade porque aquilo tinha a ver com a minha vida, a minha história de vida, não é? Eu peguei, comecei a atender lá numa comunidade, tinha uma associação de moradores, tinha um espaçozinho, e eu comecei a atender lá, atender. Gratuitamente? Gratuitamente, como médico. Mas você vê como são as coisas. Logo em seguida, um pouco tempo depois, 6, 8 meses depois, eu fazendo perícia, uma outra pessoa falou: ah, doutor Baltazar, eu sei que você gosta de ajudar a comunidade. O senhor está lá no açude ajudando a comunidade do açude. Pois é, eu vou falar para o senhor, a minha comunidade é muito pior. Era lá no Padre Josimo, a antiga Divinéia, que não tinha absolutamente nada. Foi lá que eu tomei o maior impacto, porque no açude já tinha casinhas construídas. Lá no Divinéia era uma ocupação,
E aí eu comecei a me colocar diante de uma realidade mais cruel do que a própria minha história de vida. Porque naquela ocupação, as pessoas moravam em barracos jogados. A água que eles bebiam era de um poço do lado de uma fossa. E eu, como médico, eu fiquei lá muitos anos. E eu, como médico, dava remédios. Passava 5, 6 meses, estava tudo doente de novo. Porque o problema não era só o remédio, era saneamento básico, era água, esgoto que não tinha, né? Além da violência e outras coisas. E eu comecei a perguntar a mim mesmo, quem é que pode resolver esse problema? Que adoece essas pessoas? Eu, médico, dou remédio, parecia que eu estava enxugando gelo. Porque você atendia uma pessoa, criança, famílias enormes, né? E daqui a pouco estava tudo doente de novo. Aí eu comecei a pensar, bom, quem resolve isso não é o médico, é o político. Aí bateu em mim, mas eu não gosto de política. Meu pai não gosta de política. Meu pai me ensinou a não gostar de política. Eu tive que vencer a mim mesmo nessa luta. Porque eu comecei a pensar, bom, se eu sei do problema, sei da dificuldade, sei que o caminho não é esse, é outro, tem que ser o caminho político. Se eu não faço nada, eu sou cúmplice daquele sofrimento. E eu acabei vencendo a mim mesmo, me convencendo de que eu tinha que ocupar um espaço na política para poder resolver um problema, que era o problema do próprio saneamento básico, do abandono daquelas pessoas. Claro, médico está acostumado a cuidar de pessoas. Então eu tinha vontade, tive vontade de cuidar daquelas pessoas mais do que um médico fazia, que era dar remédio, consulta, exames, mas adoecia de novo. Daí eu passei, aí eu resolvi ser candidato a vereador. Foi a primeira vez, né? Que ano? Foi 1988, 89, 90, 91, não, 89, 90, 91, 92. Quando eu fui candidato e ganhei a eleição, comecei a ser vereador. Já na primeira eleição? Na primeira eleição, mas eu trabalhava nessas comunidades há muito tempo. E, aliás, só para recuperar a história, eu trabalhei no açude, no Padre Josimo, aí apareceu uma porção de outros lugares, né? Aqui Três Poços, na direção da FOA ali, eu trabalhei ali, né? Naquela região me pediram, eu fui lá trabalhar, numa casa colocada lá. Eu trabalhei muito na Vila Brasília, aí eu já era médico do posto da Vila Brasília mesmo, mas trabalhei naquela comunidade também. Eu sempre trabalhei no SUS e, sobretudo, em comunidades mais pobres de Volta Redonda, né? Então, eu fiquei lado a lado com a minha história e com o sofrimento dessas pessoas, que era, de fato, algo que se comunicava comigo, com a minha história. E eu fui vereador no momento fui o vereador mais votado de Volta Redonda naquela época. E aí a Volta Redonda passou por um momento difícil. Era uma administração, eu não quero nem citar o nome do ex-prefeito para não parecer, ele já morreu inclusive, não é? Mas foi desastrosa aquela administração de Volta Redonda, logo antes da privatização da CSN. E eu fui vereador naquele período. E a cidade piorou muito, porque a administração era muito ruim, não resolveu saúde, não resolveu quase nada, né? E aí, no final do meu mandato, eu já estava até decepcionado, porque eu queria botar água e esgoto no Padre Josimo, não coloquei. Mas vereador não coloca, isso não é função de vereador, é de prefeito. E aí, todo mundo me pediu, vai, Baltazar, você sempre lutou, por que você não vai ser prefeito? E eu falei, caramba, eu vou tentar então. Eu saí de vereador, fui candidato a prefeito e venci a eleição de prefeito. E aí eu pude ter as ferramentas na minha mão para resolver o problema da cidade de Volta Redonda. Logo em seguida foi a crise da privatização da CSN. Provavelmente a maior crise que Volta Redonda já enfrentou. De uma noite para o dia, o governo federal resolveu privatizar a CSN e privatizou e jogou na rua só diretamente 12 mil, demitiu 12 mil empregados. Imagina isso, numa cidade já com um problema da administração que não funcionava em Volta Redonda. Era o caos. Era o caos financeiro, era o caos social em Volta Redonda. E eu fui prefeito nesse momento, Deus me permitiu ter uma experiência dolorosa, mas também desafiadora. E nós fomos trabalhando, recuperamos a economia de Volta Redonda nesse período, aumentamos em 400%
a arrecadação de Volta Redonda, sem aumentar impostos. Só daquilo que era abandonado, não era feito, deixado para trás. E a gente conseguiu recuperar. É claro que eu tive muita briga. Eu sou uma pessoa que aprendi a enfrentar os desafios. A minha história é isso, de superação de desafios, né? Desde a dificuldade financeira, dificuldade de alimentação. E eu cheguei em Volta Redonda, como prefeito, eu vi o desafio. A cidade abandonada, gente que não pagava impostos, enquanto uns pagavam, outros não pagavam. Eu tive que cobrar. Eu tive que enfrentar essas questões todas. O governador do estado, só para citar um exemplo, ele ficou quase um ano sem mandar o dinheiro da merenda. Naquele tempo, o dinheiro vinha pelo estado. Eu não era do partido dele, ele resolveu não mandar. E eu estava desesperado, querendo que eu pagava com alimentação com o dinheiro da prefeitura. Só que aí não dava, já era difícil. Nós fizemos uma briga com ele no sentido de que fui para a rádio e disse para ele, da rádio, olha, as crianças estão sem alimentação, o governo está devendo, não dá dinheiro para a alimentação das crianças. Aí o governador Marcelo Alencar liga para a rádio dizendo que ia me processar porque eu estava falando aquilo no ar contra o governador. Não era contra o governador, era a favor das crianças que estavam sem alimentação e a cidade não podia ficar assim. Bom, claro que ele não me processou porque eu estava com a verdade, ele estava só fazendo a política dele. Mas ele mandou dinheiro, nós pagamos e resolvemos o problema. E assim foram muitas lutas que nós tivemos como prefeito de Volta Redonda, né? E aí no final do seu mandato você elegeu o sucessor, queria falar um pouco dele. É verdade, mas antes disso eu fui preso. Preso? Preso. Essa eu não conhecia. Não conhecia, pois é. O que aconteceu? Eu estava na prefeitura no final do segundo ano, recuperando a cidade com aquela dificuldade toda, com as greves que nós tivemos que enfrentar, porque tinha que pagar o funcionário. Funcionário que não recebe faz greve com justa razão, né? Mas não tinha dinheiro. Então nós recuperamos. Quando chegou no final do segundo ano, eu juntando dinheiro para pagar o 13º e o dezembro dos funcionários da prefeitura, que eram quase 10 mil, uns 30 funcionários da prefeitura, que ganhavam os maiores salários da prefeitura, entraram na justiça para querer equiparação com a Câmara de Vereadores. Ora, a Câmara é um outro poder, cujos salários são muito mais altos. Por motivo A, B, C, não vou discutir aqui, mas são. Aí o juiz disse que eles tinham razão, que eu tinha que pagar. Falei, doutor, era 1/3 da arrecadação da cidade. Eu falei, doutor, se eu pagar isso, os 10 mil, os 30 vão receber um salário, já é alto, vão ficar altíssimo, e os 10 mil vão ficar sem salário, sem 13º. Isso eu não posso fazer, isso não é justo. Quando eu falei que não é justo, o juiz me deu um cala-boca, falou assim, ó, quem sabe que é justo sou eu que sou juiz. Aí eu fiquei meio irritado com essa coisa. Eu falei assim, ó, nem toda lei é justa, doutor. Nem toda lei é justa. Ele falou, mas eu que interpreto a lei. Então tá bom. O senhor vai pagar? Falei, não, senhor, não posso pagar. Eu não posso pagar. Mas se o senhor não pagar, vai ser preso. Falei, vamos. Tem que pagar o preço. Quem vai pagar o preço sou eu, porque eu não vou poder pagar. Eu não vou deixar os funcionários. Nisso estava cheio de funcionários lá fora e tal. E aí ele falou, então você vai pagar uma fiança. Falei, também não vou pagar a fiança, porque eu não concordo com essa decisão. Aí, ponto. Aí ele mandou me prender. Eu fiquei 7 dias preso. 7 dias? 7 dias preso. Eu sabendo que eu tinha razão. Recorri ao Tribunal de Justiça, explicando a situação. O tribunal me deu razão, mas o juiz entendeu que eu não tinha razão. Então, até que o tribunal dissesse que eu tinha razão, o juiz não, eu fui preso. Paguei o preço por defender o funcionário público e o dinheiro público, em última instância, né? O juiz insistiu, depois disso mandou me processar, eu fui até o Supremo Tribunal Federal, porque ele disse que eu desobedeci a ordem dele. E em certa medida eu desobedeci, mas não tinha outra alternativa a não ser desobedecer, porque a ordem era estapafúrdia, né? E aí eu tive um governo com essa dificuldade toda. No final, o governo começou a melhorar, eu arrumei a arrecadação, arrumamos a cidade, a Volta Redonda, eu fui prefeito de 93 a 96, foi considerada a melhor qualidade de vida do interior do estado do Rio de Janeiro, era Volta Redonda. Nós reformamos a saúde. Para ter ideia, o primeiro CTI de Volta Redonda foi no Hospital São João Batista, foi no nosso governo que fizemos. A primeira cidade do interior com informática na escola
fomos nós que fizemos aqui em Volta Redonda. Colocamos mais de 250 quilômetros de água e esgoto em Volta Redonda. Não só lá no Padre Josimo, na antiga Divinéia. Fizemos no açude 4, fizemos lá na Santa Cruz, Santa Cruz 2, na Grota do Urubu, no Morro da Caviana, lá no Santo Agostinho, Morro da Conquista. Nós fizemos também ali em Três Poços. Nós reformamos essa cidade que era abandonada, a periferia, que era chamada não cidade, que eu conhecia muito como médico, trabalhei lá o tempo todo. A gente incorporamos a cidade. No Padre Josimo, por exemplo, como água, esgoto, asfalto. Compramos a terra simbolicamente da Caixa Econômica e demos o título para os moradores lá do Padre Josimo. E às vezes eu encontro alguém do Padre Josimo e fala assim: Baltazar, e um dia eu falei isso mesmo, o Padre Josimo é a menina dos meus olhos. Porque lá a gente fez, como diz o povo, barba, cabelo e bigode. Arrumamos aquele bairro. E eu fui muito feliz em ter feito isso. E claro, o governo a Vox Populi, né, publicou uma pesquisa no Jornal do Brasil, em que o nosso governo, comparativamente com outros do estado, foi considerado o melhor governo do estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos com participação. Nós fomos o primeiro a implantar o orçamento participativo aqui na nossa região, em que a população discutia que recurso entra e como gasta esse recurso. Até porque o recurso não é do prefeito, é da população, né, de Volta Redonda. Então, isso tudo me deu a chance de ser o melhor prefeito, sair com 90 e tantos % de aprovação e elegemos sucessor, que você perguntou, né? Naquela época não havia reeleição. Não havia reeleição, só havia uma eleição. Sim. Aí nós escolhemos o ex-prefeito Neto, né? Até ele nem queria ser, porque está com medo de perder de novo. Eu falei: não, rapaz, a gente vai te apoiar. Se você vai continuar o processo que nós estamos fazendo, a gente quer apoiar, porque a gente acha que a população está aprovando, né? E nós elegemos o prefeito, né? A guisa de entendimento. Quando eu saí, o ex-prefeito, mais da metade dos secretários que eram do meu governo, que teve 95% de aprovação, ele pegou para dar continuidade ao trabalho que tinha sido começado. Portanto, essa é parte dessa minha história de vida e minha história política. Depois eu fui deputado federal por 2 mandatos. Com quase 100 mil votos. Com quase 99.700 e tantos votos. Fui deputado federal, 2 mandatos. Fui relator da CPI do narcotráfico do estado do Rio de Janeiro, uma CPI que andou o Brasil inteiro e mostrou o envolvimento de políticos com o tráfico de drogas, se não diretamente, sendo financiados pelo tráfico de drogas. Isso me deu um problemão depois, vocês vão ver depois, né, na questão das ambulâncias, o porquê que aconteceu, mas a gente conseguiu levantar, não só político não, tá? Tinha gente do judiciário, tinha gente de todos os poderes envolvidos nesse processo todo, que o Brasil todo sabe que é grave, que mata milhões de pessoas. Aliás, tem uma história interessante. Quando me ofereceram para trabalhar na CPI do narcotráfico, toda a minha equipe disse: vai não, Baltazar, isso é muito perigoso. Aliás, no Congresso Nacional diziam isso é muito perigoso, porque tem interesse que você nem sabe. Você está diante de um sujeito que, de repente, ele é traficante. Só para você ter ideia, eu tinha um gabinete e do outro lado tinha de um deputado, chamado Ildebrando Pascoal. Eu não sei se o pessoal ainda se lembra. O da motosserra? É o homem da motosserra. Então, na CPI a gente mostrou como é que o tráfico de droga, ele estava envolvido com o tráfico de droga e como é que ele matava os oponentes, né? O próprio Fernandinho Beiramar foi a CPI do narcotráfico e levantou já se conhecia, mas o tamanho dele foi a CPI do narcotráfico que levantou. Mas você vê, eu deputado e o outro deputado à minha frente. Ele era o homem que matava com motosserra. Então, foi um momento tenso que a gente passou. É claro que muita gente lá dentro tinha interesse contrariado, e foi contrariado mesmo, porque no relatório foi levantado isso tudo, e que deu origem depois à retaliação da CPI, da questão das ambulâncias, das ambulâncias, da máfia, chamada máfia da ambulância, que não tinha nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Mas passou 12 anos até que você possa apresentar. Exatamente. Quando a gente foi, você tem uma ideia, todos do estado do Rio que estavam na CPI do narcotráfico
foram colocados na máfia das ambulâncias. O nome colocado, né? E aí, até você provar que focinho de porco não é tomada, depende da justiça. Eu sabia da minha inocência e sempre defendi a investigação. Acho que quem não deve, não teme e não treme. Agora, o problema é que depende da justiça. Eu gritar que eu era inocente, eu até falei. Mas aonde que a minha voz chegava e aonde que a voz da grande mídia chegava? Entendeu? Era difícil. Eu levei 12 anos sendo injustiçado. Os meus inimigos políticos aqui em Volta Redonda usaram e abusaram dessa mentira. Só agora, em 2018, 12 anos depois que começou todo o processo, a justiça disse que eu sou inocente, me absolveu, não existe prova nenhuma, era mentira, era fake news, mas a minha família sofreu, eu sofri. Eu deixei de ser deputado, porque podia ter sido deputado até mais votado, mais do que 100 mil naquela época, né? Mas eu agradeço a Deus, porque eu acho que a verdade sempre aparece. E alguém tem que pagar o preço. Eu nunca fui uma pessoa pacífica no sentido de ver as coisas erradas e concordar. Ver as coisas erradas e não me envolver para combater. Foi assim como vereador, foi assim como prefeito, foi assim como deputado federal. Então, eu não fico assim, eu estou triste porque fizeram isso. Eu sabia. Eu digo o seguinte, quem vai para a vida pública tem que ter coragem de fazer esse tipo de enfrentamento, né? Se você acha que vai passar pela vida em brancas nuvens, então você vai plantar batata, vai fazer qualquer outra coisa, né? Nada contra os batateiros. Mas eu estou falando, a política, se você quer fazer do lado certo, tem gente que entra na política e sai tudo lisinho, não tem nenhuma cicatriz. Ele não lutou, ele não fez nada. Será que está tudo certo, que não vale a pena lutar? Todo mundo que enfrentou, não tem jeito de você enfrentar, ir para uma batalha, ir para uma guerra, e você, sem um arranhão, entendeu? Eu atiraram contra mim, essas coisas todas que eu estou falando, mas eu estou muito feliz porque eu nesse momento, primeiro que posso mostrar a minha absolvição. Depois, eu entendo que a cidade me deu uma experiência muito grande. Quando eu fui prefeito, vereador e sobretudo prefeito, eu peguei uma cidade arrasada. E agora a cidade está numa crise tão ou mais grave do que aquela. E por que você quer ser prefeito nesse momento de novo? Pois é, essa história se repete, né? A gente aprende, e eu aprendi muito naquela crise da privatização da CSN. E penso que esse momento que a pandemia, e tem alguma coisa a ver comigo, porque eu sou médico, né? Eu estou acostumado há 42 anos a cuidar de gente, cuidar de pessoas. E aí eu percebo, a pandemia que está agora é a maior crise dos últimos 100 anos no mundo inteiro, né? E não podia ser difícil, não podia ser diferente, aliás, aqui em Volta Redonda, que tem o problema da saúde em si, que são as mortes, né? Um sistema despreparado para atender, aliás, no mundo inteiro, estava, e aqui mais ainda, e o desemprego, né? E eu penso que a cidade me deu uma oportunidade de aprender. Aquilo que eu aprendi, eu preciso devolver para a cidade num momento de crise, como é a crise agora. O que me move é isso. Não tenho vaidade nenhuma. Já fui prefeito, considerado bom prefeito, essas coisas todas. Sofri para poder resolver, mas também ganhei da cidade essa oportunidade. E eu sou uma pessoa também movida a desafios. Se a gente pode contribuir, se pode fazer e não faz, a gente é omisso. Como as pessoas vieram me perguntar, me conversando comigo, Baltazar, a situação está dramática, a cidade está abandonada. É verdade, a saúde, é só olhar a saúde de Volta Redonda, só não vê quem não quer. A cidade esburacada, as lâmpadas queimadas. Quer dizer, eu penso até que a cidade de Volta Redonda é bem estruturada. O que falta nesse momento, primeiro, é fazer funcionar a cidade. A estrutura que tem que funcionar. E isso precisa de experiência. Ninguém que não tem experiência vai conseguir fazer isso. Ainda mais na crise. Porque a crise tem duas questões fundamentais. Tem a questão macroeconômica, a estrutura da saúde. E também existe uma questão espiritual. As pessoas estão desanimadas, não é? Elas estão desesperançadas.
E esse é o momento que a gente precisa unir a cidade em torno, tem que ter fé. Fé em Deus, fé na vida. Tem que olhar para aquelas pessoas que mais precisam. Um governo precisa ser um governo para todos, mas ele precisa olhar com um olhar maior para aqueles que têm menos. Eu estava olhando uma publicação do IBGE que diz que em Volta Redonda tem cerca de 80 mil pessoas ganhando até meio salário mínimo. Ora, se não tiver um olhar de solidariedade, se não tiver alguém que também saiba administrar, de maneira que os recursos poucos sejam priorizados para atender mais a quem tem menos, não é? Não é possível que a gente veja milhares de pessoas passando fome na cidade e a gente fica insensível a isso. Quem tem que ter esse olhar é o governo municipal. Quer dizer, a saúde das pessoas que precisam, que moram nesses bairros, nessas comunidades todas que nós conhecemos aqui à volta, em Volta Redonda, talvez alguém do centro não precise do posto de saúde, mas com certeza as pessoas dos bairros precisam. Elas não têm Unimed, elas não têm outro plano de saúde, elas têm o posto de saúde, que tem que ser o cartão de visita do governo. A escola tem que ser o cartão de visita do governo. Não é possível como agora, por exemplo, que a gente tem escola 5 meses sem merenda escolar. Quem faz a merenda escolar nessas comunidades é quem precisa. Às vezes é a única alimentação que esse aluno tem. Eu pretendo que a alimentação seja 7 dias por semana. Que é o projeto Escola 360. Escola 360. A Escola 360 é mais do que isso, mas começa com isso. Primeiro com a alimentação. Educação com nutrição. Então, se tem pandemia, eu espero discutir com a população, com os pais, professores, criar um setor para discutir, não é? Como é que a volta às aulas, por exemplo, presencial, ninguém sabe, a escola está abandonada, suja, ninguém tem ideia do como vai voltar. Compraram uma plataforma para o ensino à distância absurdamente cara em Volta Redonda, quando tem ela de graça no Google. Parece que pagaram 2 milhões de reais. 2 milhões e tanto, agora pagaram 1 milhão e 700, agora tem um aditivo de cerca de 500 mil. Um absurdo. Na crise tem que priorizar. O que é prioridade? O que é prioridade? Se tem de graça, a escola particular de Volta Redonda está usando o Google. E a escola pública de Volta Redonda, que está na dificuldade enorme, está gastando dinheiro e não está dando a merenda. Qual é a prioridade? Não é a merenda da criança? Com certeza é aquela que precisa, evidentemente. Então, um governo que cuide de pessoas. A cidade é formada de pessoas. E é isso que a minha visão, a minha vida me remete. E é isso que eu quero fazer Volta Redonda. Fazer Volta Redonda recuperar a sua capacidade de sorrir, recuperar a esperança de Volta Redonda, ter respeito com o dinheiro público e fazer um governo de verdade, fazendo funcionar aquilo que tem. Isso me move. Quando fui chamado para perguntado e movido nessa direção, eu só tenho esse desafio. Não preciso ser prefeito por ser prefeito. Não. Eu acho que tem que vencer esse desafio. E essa crise, se a gente tiver força da unidade de todos, a gente vence essa crise. De fé em Deus e fé na vida. Com certeza. Faltou falar da sua família. Da sua esposa, dos filhos, das netas. Sim, é a coisa mais importante individualmente para mim, não é? Eu sou casado com a Marie Baltazar. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, né? O Felipe e a Larissa. A Larissa é médica, e o filho é da Polícia Rodoviária Federal. E tenho 2 netas, a Sofia, fofa demais, de 7 anos, e a Lara, também fofa e linda, maravilhosa aluna, com 13 anos. E tem um menino chegando agora, o Matheus, que é o filho do Felipe e da Rafa, né? Da Rafa, o marido da Larissa é o Marcelo, mas do Felipe é a Rafa. Está a caminho, está com 4 meses mais ou menos. Eu estou ansioso para a chegada do Matheus. Estou feliz da vida. Meu netinho. Me conta um pouquinho como é que foi esse namoro, como é que começou essa história? Com a Marie? Sim. Então, rapaz, eu fui a Sumaré. Você conhece Sumaré, São Paulo? Lá perto de Campinas, né? Eu fui no casamento de um primo meu. Eu fui lá porque o pastor que ia fazer o casamento, ele não dirigia, tinha dificuldade, perguntou se era meu amigo,
se eu podia dirigir. E eu peguei e falei assim, olha, eu dava plantão na Santa Casa de Barra Piraí, aí descobri que dava um espaçozinho, falei, mas onde que é Sumaré? Não conheço Sumaré não. Aí cheguei dirigindo, fui lá. E cheguei lá, tinha uma festa, né, e tal, e cheguei a festa do casamento do meu primo foi numa igreja. E eu sentei na igreja e daqui a pouco falei, tanta gente estranha, nunca vinha a Sumaré. E olhei para um lado, olhei para o outro, de repente olhei para um canto atrás, vi uma menina, uma moça, né? Eu tinha 28 anos, depois descobri que ela tinha acabado de fazer 19 anos, loura, olho azul, bonita, né? Me encantei só do olhar, mas fiquei aqui na minha, né? E depois que eu saí da cerimônia, eu fui acompanhando ela, olhando, aí vi que ela olhava para mim. Falei, opa, alguma coisa está em sintonia. Olhei uma vez, olhei duas vezes, olhei três vezes, percebi que o olhar, eu sou muito instintivo nessa questão. E aí eu cheguei perto dela e falei, oi, tudo bem? Aí comecei a conversar com ela e tal. E dali engrenou o namoro. 8 meses depois eu estava casado. 8 meses depois. Eu falei para ela, lá eu moro em Volta Redonda, é muito longe, tá? Eu já era médico, né? Recém-formado. Oi, meu amor. Ah, elas aqui, ó. Olá! Aí, eles aqui. Eu estou contando a Maria aqui. Ah, que legal. Oi, minha filha. Também? Surpresa. Oi, minha filha. Aqui, ó. Essa, eu bati o Bartô lá também, aqui, ó. Lá a Sofia, minha neta, a mais nova, a Lara, querida, Larissa, minha filha, Marie, lógico, né? Marie, minha esposa, vocês conhecem, Marcelo, meu genro, Rafa, que tem o Mateus aqui dentro, está a caminho, e o Felipe, meu filho. Família maravilhosa, linda, eu sou assim apaixonado por todos eles. Eu acho que Deus me deu o melhor. Deus me deu o melhor. Ai, e até o ragu aí. Entendeu? O ragu não veio. É isso, então eu estou muito feliz, agora então mais feliz ainda com eles aqui perto de mim, aqui, não sabia que eles viriam aqui junto aqui. Mas eu estou muito feliz, muito feliz. Eu acho que esse é um desafio que a gente leva para a vida toda, né? Eu acho que bem, eu sou grato a Deus, muito, muito, muito grato a Deus por todos eles, por toda a vida que me deu, por todas as lutas que tive, por todos os sofrimentos que tive, porque nesse processo a gente cresce. Às vezes a gente não cresce só nas vitórias, né, nos aplausos, mas cresce no sofrimento. A gente passa a conhecer a si mesmo, né, passa a conhecer as pessoas, passa a ser mais generoso com as pessoas. Sabe que não tem ninguém perfeito, né? Mas que a gente precisa caminhar na direção de melhorar cada dia mais, de se aprimorar cada dia mais. Eu tenho certeza que Deus não falha conosco. É isso aí, minha família é isso, é prova disso. Parabéns e boa sorte. Obrigado. Acabou, Valeu. pessoal. Valeu. Nossa, vocês vieram me dar um susto. 55